Pegue sua Bíblia, por favor. Romanos 1. Aleluia. Está sentindo a presença de Deus aqui? Aleluia. Louvado o nome santo do Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda oração. Te louvamos, Senhor, por estar na tua casa. Nós te louvamos, Senhor, pela vida. Nós te louvamos pelo privilégio. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade. Nós te louvamos pelo cuidado, pelo amor. Nós te louvamos pela cruz, Senhor. Mostra quem nós somos. Mostra onde estamos. Mostra para onde vamos. Aleluia. Você abriu sua Bíblia aí? Romanos 1, versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Então, glória a Deus bem forte aí, pode sentar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pode baixar um pouquinho, acho. Aleluia. Quando eu ajoelhei ali para orar, eu tinha uma palavra preparada, nós vamos falar dela também, mas Deus falou para mim, Romanos 1. E eu rapidamente recordei o que dizia, e eu fiquei pensando ali alguns instantes, e Deus falou, fala para a igreja hoje, que eu hoje preciso, quero, farei, escolherei, levantarei aqueles que não se envergonhem do Evangelho, mas que tragam em sua vida, tragam na sua história, tragam no seu caminhar, marcas do seu encontro com Ele. Quando Paulo está falando sobre essa palavra aqui, irmãos, ele está dando um alerta para o povo. Não se envergonhe, porque Deus te escolheu, Deus te separou para que você leve ao mundo algo que eles não têm. E Deus escolheu você para essa missão. Deus escolheu para você que está aqui hoje para ouvir essa palavra. Deus te escolheu para levar para o mundo um evangelho de salvação. Onde as pessoas às vezes não vão entender o que Deus fez, não vão entender a forma que Deus fez, mas elas verão que você tem algo dentro de você que é extraordinário e que ela não pode viver sem. Então hoje, Deus está falando para você hoje, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele representa a clara expressão do poder de Deus. Deus está pensando que nesses últimos dias, irmãos, pessoas que amam a Deus, pessoas que foram escolhidas por Ele, honrem o seu chamado, honrem a sua escolha, porque o que Ele colocou na minha vida e na sua, irmãos, teve um preço muito caro. Ele precisou morrer na cruz do Calvário, ele precisou sofrer dias, ele precisou sofrer momentos ali, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao céu, para que eu e você pudéssemos reviver na ceia o momento que ele passou na cruz. Aleluia! Para que o Evangelho não fosse uma história, para que o Evangelho não fosse uma notícia passageira, mas que o Evangelho fosse uma boa notícia que permanecesse constantemente todos os dias da minha e da sua vida. Talvez você olhe para o mundo e ouça más notícias, mas eu vim te falar hoje, Deus nunca dá uma má notícia. Porque toda notícia que Deus tem para a minha vida e para a sua, Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode resolver qualquer problema. Ele pode mudar qualquer circunstância. Ele pode mudar qualquer cativeiro. Ele pode tirar você do lugar que você está e colocar em outro. Porque Ele é Deus. Porque Ele pode todas as coisas. Então o Evangelho de Cristo, irmãos, ele tem que ser levado na minha vida e na sua como um privilégio.
como um tesouro que Deus deu para mim e para você, para que ele seja guardado no nosso coração e seja multiplicado. Deus precisa que você, que recebeu a semente dele, multiplique. 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 Deus está falando para você, multiplique o que eu dei. O Espírito Santo não é um tesouro para ficar guardado como uma joia, para colocar num cofre. Não, ele precisa ser exibido. Ele precisa ser demonstrado. Ele precisa ser acessado. Ele precisa ser compartilhado. Ele precisa ser multiplicado. Ele precisa ser estendido. E ele precisa que as pessoas que o receberam tenham a mesma visão que ele. Por isso que quando Paulo está falando aqui para os romanos, ele está dando uma orientação: não se envergonhe, não se preocupe, não se angustie, não desespere, porque aquilo que o homem olha como saída e solução não se resolve, porque tudo aquilo que o homem precisa vem dele, foi escrito por ele, foi determinado por ele, e você foi escolhido por ele para executar o que ele determinou. Se ele te escolheu, se você está aqui hoje para ouvir essa palavra, mesmo que seja o seu primeiro dia, eu quero te dizer, Deus te escolheu para que você multiplique. A semente que Deus te deu precisa ser multiplicada, ampliada. Aleluia. Nós precisamos nesses dias, irmãos, de homens que desafiem. Desafia o que, pastor? Desafia a fé do outro. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, tinha um profeta chamado Elias. E Elias, ele não se conformou com a situação que o povo estava vivendo. Não era a situação que ele vivia. Porque ele não havia se corrompido, ele não havia mudado a sua forma de andar. Ele não se envergonhava do evangelho que Deus tinha colocado na vida dele. Pelo contrário, ele zelava por aquilo que Deus tinha colocado na vida dele. Mas o povo havia sido corrompido porque foi infiltrado outras doutrinas. Foram infiltrados outros profetas. Outros deuses foram incorporados naquele povo. E sabe o que aconteceu? Alguns se envergonharam do evangelho que eles tinham. Mas Deus chamou um homem chamado Elias. Elias se apresenta diante do rei e fala assim: ó, reúne todo o povo amanhã, porque Deus vai se manifestar com glória. Talvez você tenha muitos problemas na sua vida que não estão se resolvendo, irmãos. É porque você não está desafiando. Desafiando nem a sua própria fé. E Elias chegou e falou assim: ó, reúna todo o povo. Todo o povo, não falte ninguém nesse dia. Deus vai mostrar como é que funcionam as coisas. E o rei, reconhecendo o homem de Deus, reconhecendo o profeta de Deus, obedece. Ele era autoridade ali, mas quando Elias se coloca como o homem de Deus, como o interlocutor entre Deus e os homens naquele momento, ele se torna a maior autoridade. No ambiente onde você está, irmãos, pode ter a autoridade que for, mas se Deus te encheu de autoridade e te levantou naquele lugar, você precisa ser autoridade lá. E aí tudo que você determinar, aquilo que você profetizar, aquilo que você falar, há de se cumprir, porque Deus honra a sua palavra. E o profeta então chama todo mundo, fala: marca a hora. E sabe quem vai lá? Vai todo mundo. Inclusive os outros profetas. Inclusive os outros deuses, nos seus símbolos, nas suas orientações. E Elias, ele propõe um desafio, fala: olha, vamos fazer o seguinte, para que não haja dúvida, para que não haja mais discordância, para que não haja mais dois pensamentos, para que não haja dúvida no coração de ninguém hoje nós vamos mostrar aqui quem é Deus. Aleluia. Deus quer que você não tenha dúvida de quem você serve, irmão. Se Ele te escolheu e tudo aquilo que Ele já planejou para a sua vida precisa se cumprir e você precisa crer nisso. Seja a circunstância que for, seja o adversário que for, seja o obstáculo que for, o ambiente que for, Deus te escolheu e você precisa honrar o nome dEle. Aleluia!
E sabe o que ele faz? Fala, vou deixar então, vou dar um boizinho aqui hoje. Vou deixar que vocês comecem aí. Vocês podem orar, vocês podem dançar, vocês podem pular, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Clame ao seu Deus. E depois eu vou clamar pelo meu. E aquele que responder com fogo, teremos certeza absoluta de quem nos apresentou como Deus. E a Bíblia diz que eles ficaram ali algumas horas, clamando por Baal, clamando por Aserá. Eles dançaram, e nada de responder, e nada daqueles deuses se manifestarem. E eles começaram até a se torturarem, se flagelarem, se machucarem, para uma tentativa de fazer com que aquele Deus, pelo menos por misericórdia, se manifestasse. Mas irmãos, não havia vida naqueles deuses. Não há vida em outro Deus a não ser o nosso. Não há adoração a outros deuses que manifeste glória se não for o nosso Deus. Se não for o nosso Senhor que se manifestou com poder e glória. Por isso que o Evangelho, irmãos, ele é poder de Deus. Talvez as pessoas lá fora não entendam, acham que é alguma loucura que está acontecendo, mas é o poder de Deus que tem o poder de transformar o bandido, tem o poder de curar o enfermo, tem o poder de mover a natureza, tem o poder de fazer sinais e maravilhas. Que o homem não tem poder nem autoridade para isso, mas ele pode. Talvez você entrou aqui com uma causa impossível. Deus está me falando, olha, tem pessoas que entraram aqui com causas impossíveis, que não acham mais saída e já foi até sentenciado. Aleluia. Mas aqui tem um Deus que Ele pode todas as coisas. Aleluia. Eu já fui internado no hospital e o médico já me deu prazo de validade. 72 horas, acabou. Se você crê em alguma coisa, fala para a pastora Fabiana, se você crê em alguma coisa, é a hora. É engraçado que quando não tem nenhuma mais possibilidade, até o ímpio crê que Deus pode agir. Senão ele fala, já vai morrer, não tem o que fazer. Não, mas se você crê em alguma coisa, que vai que Deus opera. Vai que Deus faz. Já passaram 10 anos, eu estou aqui ainda. Há 72 horas, talvez virou 72 anos, né? Talvez vou ter que me aturar bastante. Mas o que eu quero que você entenda, irmãos, é que não existe sentença que Deus não possa agir, que Deus não possa intervir, que Ele não possa operar algo novo, extraordinário, que ninguém nunca imaginou ou pensou. Não aceite a sentença que o mundo te impõe, aceite a escolha que Deus fez sobre você. É essa que vai fazer a diferença no final. Não é o que falam de você, mas é o que Deus fala de você. E a Bíblia diz que desde da alva até a hora do almoço, até meio-dia, quando o sol estava no alto, não houve nenhuma resposta de Baal. Se nós não cremos em Deus, irmãos, passará o tempo e nós não veremos nenhuma resposta. Se nós não colocarmos a nossa fé nele, a gente pode se esforçar, a gente pode se dedicar, não haverá resposta, não haverá saída. Por isso que Deus quer que você hoje não tenha nenhuma dúvida de quem Ele é, nenhuma dúvida do que Ele faz, nenhuma dúvida do que Ele pode fazer. E a Bíblia diz que Elias então fala, acabou o tempo aí. Esse Deus aí não faz nada. Vamos ver agora quem é o Deus de verdade. Primeira coisa para o Deus de verdade se manifestar, irmão. A sua fé tem que estar ligada nele. Você tem que saber quem você representa. Por isso que o Evangelho de Cristo não pode ser uma vergonha. Você tem que saber a bandeira que você carrega. Você tem que saber o que representa você. Fala assim, eu sou servo de Deus. Quando eu sou servo de Deus, irmãos, eu trago soluções.
Já parou para pensar nisso? Se eu fui escolhido por Deus, se eu sou um servo de Deus, se eu entendo até que eu sou um servo de Deus, eu trago soluções. Soluções para quê? Para coisas impossíveis. Deus não precisa de ninguém para constatar aquilo que Ele já faz. Mas para fazer aquilo que as pessoas não conhecem, Ele precisa de você. Imaginou a dimensão da credibilidade que Deus coloca sobre você? Era a mesma credibilidade que Ele colocava em Elias. E o que Ele esperava de Elias, Elias foi lá para fazer. Falou, olha, já que esses deuses não fazem nada, já que eles não sabem nem como orar, já que eles se consagraram, já que eles se fortaleceram, já que eles até se flagelaram, não houve resposta, eu vou ensinar como é que faz. E a primeira coisa que ele faz, ele conserta o altar. Para que Deus se manifeste com poder e glória, para que Deus se manifeste com fogo, o altar precisa estar preparado. Precisa ter altar. Se não tiver altar, não tem adoração. Se não tiver altar, não tem manifestação. Se não tiver altar, o fogo não chega lá. O altar, ele é o imã que carrega o fogo. Por isso que lá Levíticos 6, versículo 13 diz assim: que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo que Deus derrama sobre o altar da nossa vida, irmãos, é um fogo para que não se apague. E você tem que alimentar para que aquela chama continue constantemente tendo o combustível necessário para que o fogo permaneça. E você foi chamado aqui hoje para que o combustível seja colocado em você de forma sobrenatural, para que ele permaneça aceso. O fogo precisa estar aceso em você. Nada pode te contaminar, nada pode te afastar dele. Nada. A cruz está aqui, ó, na ceia para lembrar, nada pode se afastar dele, porque o brilho da glória está no altar que tem fogo. Mas Elias colocou o altar no lugar, mas ele precisava mostrar o quê? O desafio para o povo. Que às vezes tem um Tomé no meio do povo, né? Mas ali também ele estava lidando com incrédulos também. Eram outros deuses. Outros deuses são convencidos, né? Os incrédulos são só convencidos com o poder da glória. E ele vai lá fazer o quê? Eu vou usar exatamente como combustível para adoração aquilo que apaga o fogo. Então ele pede bastante água. Talvez os profetas estavam lá pensando assim, é loucura isso daí. Como é que eu vou clamar fogo num ambiente onde só tem água? Por isso que o evangelho ele é loucura para aquele que não crê. Mas para aquele que crê, ele é o poder de Deus. Coloca a água lá. Quando colocaram água, o lugar era desértico. Na hora a terra chupou a água. Eu preciso colocar no altar combustível suficiente para que a chama permaneça. Não pode ser só um pouquinho. Um foguinho. Uma faísquinha. Deus quer que o seu altar ele tenha fogo permanente. Ele quer que o seu fogo tenha alimento permanente, combustível suficiente para que não se apague. E ele olha e fala assim, não, mais água. Eles olharam e falaram, olha, tem bastante água. Não, põe água de novo. Que eu quero aqui que seja uma manifestação extraordinária para que não haja dúvida. Deus quer que você saia daqui hoje, irmãos, sem dúvida de quem você serve. É o Deus que pode todas as coisas. E quando estava cheio de água já, altar consertado, água
transbordante. O fogo, irmãos, não precisa de muito para descer. É uma oração simples. Senhor, agora é a hora de você manifestar, não para mim. A oração é interessante porque reflete quem tem relacionamento com Ele. Não para mim, porque eu sei quem você é. Mas para que todo esse povo veja e não tenha dúvida de quem é Deus, desce fogo. Desce fogo. Desce fogo. Desce fogo, Senhor, para que não haja dúvida. Desce fogo para que eles compreendam. Desce fogo para que eles entendam. Desce fogo para que não haja dúvida. Mas ele nem terminou a oração. A Bíblia diz que o céu se movimentou para aquele momento. Quando tem altar pronto, quando o combustível necessário está lá, não precisa muito para que ele se manifeste. Mal terminou a oração, o fogo desceu. A Bíblia diz que o fogo desceu com tanta sede, ó, até contraditório, né? Mas o fogo desceu com tanta sede que ele lambeu toda a água. Que fogo que é alimentado por água, né? Deus quer que você hoje entenda, irmãos, não há dúvida, não tenha dúvida de quem Deus é. Ele é o Deus soberano. Ele é o digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Ele é onisciente, é onipresente, Ele é onipotente. Ele é o Deus que Ele é consolador, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Ele é a luz do mundo, Ele é a água viva, Ele é o fogo que desceu do céu. Ele é a luz do mundo, Ele é a ressurreição e a vida. E se você crê hoje, ainda que você esteja morto, ainda que os teus sonhos estejam mortos, ainda que o teu ministério esteja morto, viverá, diz o Senhor. Você só precisa crer e preparar o seu altar para que o combustível não cesse a chama. E Deus te escolheu hoje, te chamou hoje, para que você seja um Elias, que desafia as circunstâncias, que desafia a natureza, que desafia os padrões, que desafia a ciência. Mas que você nunca duvide de quem te chamou. Que você nunca duvide de quem te escolheu. Que você nunca duvide o motivo pelo qual você está aqui hoje. Você não está aqui hoje para tomar uma ceia. É que a gente até fala santa ceia. A ceia não tem nada santo. Santo é o que morreu na cruz para que ela tivesse a oportunidade de transformar você num santo. Já parou para pensar nessa dimensão da ceia? A transformação que o impacto do vinho e do pão pode trazer na minha vida e na sua. É o mesmo impacto que Elias preparou o altar para que descesse fogo. Mas sabe o que acontece? Hoje o diabo ele tenta de várias maneiras tentar impedir que as obras de Deus se realizem. E a Bíblia quer hoje nos orientar, nos ensinar a respeito de como eu preciso me comportar diante das situações que se apresentam. A primeira delas eu testemunhei aqui para que Deus nunca seja confundido com ninguém. Para que você não perca a sua fé nele. Mas a Bíblia diz assim que o diabo ele tem artimanhas para tentar nos atrapalhar. João 8,44 fala que ele usa de mentiras. Quando ele fala sobre mentiras, ele fala do que ele é próprio, porque ele é o pai da mentira. Então, as coisas que você ouve, irmãos, as coisas que você ouve, elas têm que passar por um filtro da palavra, para que ela não chegue no seu coração e não te mude, para que ela não derrube um pouquinho do altar, para que ela não seque um pouquinho da água, para que ela não tire um pouquinho do combustível que Deus colocou na sua vida. Foi isso que ele fez lá no Éden com Adão e Eva. Ó, não come da árvore, que o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Quantas propostas o diabo tem feito na nossa vida e às vezes a gente não tem
atentado. E às vezes a gente não tem prestado atenção que isso pode atrapalhar o meu combustível, que pode atrapalhar o meu altar, pode atrapalhar a minha adoração, pode atrapalhar a minha fé muitas vezes. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam o poder da glória do Evangelho. Quantos de nós às vezes estamos diante da presença de Deus incrédulos que Deus pode agir, incrédulos que Deus pode resolver, que Deus pode curar, que Deus pode fazer isso, fazer aquilo, e a gente se conforma com a situação. E sabe, no final a gente ainda fala assim, foi feita a vontade de Deus. E talvez Deus estava falando, sentado lá. Deve ser um trono bem grande, né? Porque a Bíblia diz que o céu é o seu trono, o universo não pode contê-lo. Pensando, cadê o Elias para tacar fogo? Cadê o Elias para botar esse altar de novo de pé? Cadê o Elias para botar de novo o combustível necessário para que o fogo desça? Que Elias, irmão, depois dessa daí, a Bíblia diz que ele ficou o quê? Especialista em fogo. Foram perseguir ele lá, 50 soldados, que o rei ficou bravo, né? E de repente quiseram matar ele. Ele ficou lá sentadinho no monte. É engraçado que aquele que crê em Deus, pode vir o adversário, pode vir a mentira, pode vir a culpa, pode vir a condenação. Ele não está preocupado. Ele está lá sentadinho no monte. Porque ele sabe que se ele falar Deus, ele não precisa nem terminar a frase, Deus já sabe o que precisa ser feito. Aí estava lá sentadinho, tranquilo. Um arzinho aqui do ventilador, aleluia. Tranquilão. Aí vem algum soldado e fala, ó, o rei quer você se apresente lá. Ah, é para apresentar lá? Não, não vou não. Não, porque se você resistir, a gente vai te pegar. Deus, manda fogo. O que aconteceu? Na hora Deus mandou fogo. Consumiu 50 soldados. O altar dele já estava... combustível não faltava, irmão. Mas sabe o que aconteceu? Não voltou a notícia. O que o rei fez? Mais 50. Mais 50. O homem de Deus olha vindo lá de novo. Vem alguém avisa, ó, tá vindo mais 50 aí, hein? Só que agora tem uns caras fortes aí, ó. Pegou todos os caras da academia, os bombardeiros. Vixe, tá vindo aí um soldado, ó. Aí o Elias. Tá quente hoje, né? É um bom dia para descer fogo, né? Quanto mais quente tiver, já é mais fácil para o fogo aparecer. E os 50 vem com a mesma posição. Desce agora, porque a gente vai te levar para o rei, porque tem uma ordem sobre você que você precisa se apresentar. Ele olha para o céu, Deus, desce fogo na hora, mais 50, morre. Aí você entende a dimensão de que a preparação de um altar, quanto tempo o fogo permanece enquanto você tem combustível para gerar. 100 soldados já tinham morrido. O que o rei faz? Mais 50. O evangelho, ele é loucura para o mundo, mas é poder de Deus. Acho que o rei ficou encucado. Como é que eu mando lá e nem volta a gente para me dar notícia? Não voltou nem um fofoqueiro daquele soldado lá para contar a história. Nenhum para dar uma boa notícia. Nenhum para pelo menos falar que Elias vai um dia resolver vir. Não. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Não é pelo que o homem fala, não é pelo que a situação se apresenta, não é pelo obstáculo que vem, não é pelo gigante que se levanta, não é pela muralha que se apresenta na frente. Não, ele é guiado pelo Espírito de Deus.
E quem é guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, vai onde Deus manda. Não é? A Bíblia não diz assim? Que aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é igual ao vento. Você não sabe de onde vai, de onde vem, não sabe para onde vai, mas Deus encaminha ele para o lugar certo. Hoje Deus está te falando que quando Deus te levantar hoje, como Elias na terra, você precisa obedecer à voz do vento. Para que ele te conduza nos lugares onde Deus precisa se manifestar, de forma que as pessoas entendam como uma loucura. Mas aquele que for atendido vai entender o que é poder de Deus. Não é? Não é assim que vai acontecer lá em Bragança? É ou não é? Ah, bom. Não estamos aqui hoje preparando o altar. Não estamos aqui hoje preparando, colocando o combustível certo. Porque na hora que o fogo descer, irmão, não há confusão, não há dúvida. Só tem certeza, porque a gente sabe quem nós servimos. A gente sabe onde Deus nos conduz. Mas o rei ainda é incrédulo, né? Manda mais 50. Mas no meio desses 50 aí tinha um crente. E ele toma a frente. Eu fiquei imaginando que devia ter um certo limite ali. Acho que Elias pensava, passou dali, fogo. No meio daqueles 50 soldados, tinha um lá. Talvez ele não era um Elias, mas ele era um crente. Por que eu sei que ele era um crente? Porque eles mandam os 49 aguardar atrás dele e tomam a frente. Crente que foi escolhido por Deus não fica atrás. Crente que foi escolhido por Deus tem sempre que estar na frente. Crente que foi escolhido por Deus tem que estar sempre liderando. Crente que foi escolhido por Deus tem que estar sempre à frente fazendo a diferença. Tem que sempre estar à frente dando um exemplo. Tem que sempre estar à frente mostrando que as pessoas não acreditam, mas ele permanece fiel. E ele se apresenta. Eu acredito até que ele tenha se ajoelhado. Não lembro se a Bíblia fala se ele se ajoelhou, mas eu imagino aqui. Ele entendeu quem era a autoridade que estava naquele lugar. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que vão ser levadas a situações, a ambientes, onde você mesmo não acredita no poder que tem dentro de você. Mas as pessoas chegarão para esperar em você uma solução. Que a sua oração tem poder de fazer a diferença. O seu abraço tem o poder de fazer a diferença. A tua boa palavra tem o poder de fazer a diferença. O teu ato de profetizar sobre a pessoa pode fazer a diferença. Só depende daquilo que você determina de limite para o seu altar. Se tiver bastante fogo ali, ó. Elias tinha fogo para matar o exército inteiro. E aquele soldado se apresenta. E ele fala, não me mate. Não mate o mensageiro, né? Sempre o mensageiro é o que morre. Não mate. O rei quer falar com você. Eu reconheço quem você é. Eu conheço a autoridade que está em você. Então, se você quiser, vamos lá. A Bíblia diz que Elias então se levanta e segue o soldado. Ah, pastor, ele seguiu porque respeitou ele. Ah, ele seguiu, não. Ele seguiu porque a obra era maior ainda para ser realizada. Talvez você passe por situações que você não entenda o motivo pelo qual você está lá. Porque o motivo pelo qual te colocaram naquele ambiente, o motivo pelo qual você está passando aquele tipo de luta, Deus está te falando porque Ele está te preparando, porque a obra que Ele vai fazer é maior. Talvez você não veja, talvez você não enxergue, mas Deus está olhando lá na frente enquanto eu olho aqui. Por isso que a minha fé, irmãos, ela guia a minha visão, aonde os meus olhos não vão. Elias não sabia o que ia acontecer lá na frente, mas Deus fez com que a sua fé enxergasse.
Que Deus quer que você entenda hoje, irmãos, que você, a partir de um desafio, um povo inteiro estava sujeito a uma ordem de um profeta de Deus. Talvez você está numa empresa, talvez você é o profeta. E talvez aquela empresa está subsistindo porque você ainda está lá. Talvez não amaldiçoe aquele lugar, abençoe, talvez ele mude. E às vezes a gente quer resolver com a nossa capacidade. Mas lembre-se, eu sou como o vento. O vento é guiado pelo? O vento é guiado pelo? O vento é guiado pelo Espírito Santo. É Deus que vai determinar onde você vai. É Deus que tem que determinar o caminho que você tem que perseguir. O provérbio diz assim: o homem escolhe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Você pode até escolher um caminho, irmãos, que não diz, né? Ser um Jonas da vida, né? Vai para Nínive, não, vou lá para Tarsis, 4.000 quilômetros de distância, tranquilinho lá na Espanha. Ah, você quer ir para lá? Tá bom. Não sei se tem algum Jonas aqui, mas tudo bem. Talvez Deus te mandou para cá, ó, vai lá e prega em Nínive. Não, sabe o que? Eu vou lá para a Espanha, lá tranquilo, comer uma paella. As praias são melhores. Vou lá, olha. Por que você não vai lá para lá, Jonas? Senhor, eu não vou para lá porque eu tenho certeza que se eu pregar lá, eles vão se arrepender. Olha que plano maravilhoso, Jonas. Eu quero exatamente isso, que você vá lá, pregue, eles se arrependam e se convertam. Não, Senhor. Você tem que pagar. Cada profeta que eles mataram, eles têm que ser castigados por cada servo que eles fizeram sofrer. Não, irmão, eu sou como o vento. Eu vou onde Deus me guia. Você tem que ser igual ao vento. Aonde Deus te leva. E a tua boca tem que ser igual a de Jeremias. Ah, Senhor, eu não sei falar. Sou muito novo ainda, Senhor. Apenas abre a tua boca e eu encherei. Aleluia. Deu certo o caminho para Tarsis? Não. Não adianta você escolher um caminho, irmãos, que está desalinhado com o propósito de Deus. Porque lá na frente Deus vai fazer com que ele se alinhe. Deus não quer que você fuja mais, hein? Jonas, volte para o propósito, Jonas. Jonas, volte para o caminho. Jonas, volte porque vai começar a ventar. Volte porque vai começar a ventar e aí o Espírito vai levar você aonde você precisa ir. Nem que você vá contrariado, Jonas, você vai. A Bíblia diz que Jonas contrariado foi. E ele pregou para 120.000 pessoas e para os animais. E o rei ficou com tanto temor quando chegou um profeta naquele lugar, que até os animais tiveram que jejuar. Como é que eles iam receber o poder de Deus se o altar não estava preparado? Ele era um ignorante, não conhecia totalmente o projeto de Deus, né? A forma de consertar o altar dele foi o quê? Vou jejuar. Deus está dando estratégias para você hoje aqui entender, irmãos, qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo e o objetivo dele. Precisa estar alinhado. E ele diz, depois de 3 dias de jejum de todo aquele povo e os animais, 120.000 almas se converteram ao Senhor. 120.000 almas se converteram ao Senhor. Talvez não essa era a expectativa de Jonas. Talvez não era a expectativa do plano que ele tinha na sua mente, mas era a expectativa do plano de Deus. E o plano de Deus precisa sobressair sempre em relação ao nosso. Sempre em relação ao nosso. Por isso que é extremamente importante, irmão,
Que você hoje compreenda quem Deus é, o que Ele faz, como Ele faz, quando Ele faz, mesmo que eu não compreenda, mas que eu tenha certeza que não é loucura, mas que é o poder de Deus se manifestando. Aleluia! Quem tem certeza de que Deus é aqui? Levanta a mão para eu ver aí bem forte, bem alto. Aleluia. O vento vai soprar, hein? Aleluia. Cadê os Elias aqui hoje? Cadê aqueles que vão desafiar as circunstâncias? Cadê aqueles que vão desafiar as leis físicas? Cadê aqueles que vão desafiar a ciência? Cadê aqueles que vão desafiar a tecnologia? Cadê aqueles que vão desafiar as doutrinas que o diabo coloca no mundo? Seja ligado em Deus, irmãos. Mesmo que o diabo tente muitas vezes mudar a sua vida, mudar a sua história, ou mudar as circunstâncias, permaneça naquilo que você foi chamado. Não mude de lado. Não se preocupe. Mas aprenda a resistir ao que o diabo coloca. Eu citei duas coisas aqui que o diabo tem estratégia. Tem muitas outras, mas essas duas faz toda a diferença. Ele mente e ele tira a sua fé. Eu falei, né? Ele é o pai da mentira e o Deus deste século cega o entendimento do incrédulo. Aquilo que você fala assim, aquele crente fala assim, nada a ver. Conhece o crente nada a ver? O crente nada a ver, ele recebeu um espírito que não foi de Deus. Porque com Deus, irmãos, é tudo a ver. Se Deus te chamar, é tudo a ver. Se você tiver que jejuar, é tudo a ver. Se tiver que pregar em Nínive, é tudo a ver. Se você tiver que invadir o arraial dos amalequitas, é tudo a ver. Se você tiver que pregar num lugar onde mata profeta, vá lá, porque Deus é tudo a ver. Se você tiver que ir num hospital onde foi determinado que já até morreu, já deu em morte cerebral. Mas o que Deus falou? Deus falou que morreu? Não. Então... mas já morreu. Mas o que Deus falou? Eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, esse viverá. Você precisa ativar as coisas para que o movimento de Deus não pare. Agora, se você se conforma, morreu. Fazer o quê? Morte cerebral, não tem mais o que fazer. Você concorda com a ciência? Você concorda com o que o mundo coloca? Você concorda com a notícia que o mundo impõe? Não! Eu sou o agente da boa notícia. Ainda que não tenha poder para o homem crer, eu creio que Deus pode fazer. E Ele fará. Você precisa crer, irmão. Você precisa desafiar. Você precisa parar de olhar a circunstância. Parar de olhar o bolso. Tem que olhar como o salmista ensina. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não esquece, Ele não deixa para trás. Ele está sondando a terra. Ele está esquadrinhando os corações. Aleluia! Deus não se levantou na terra para condenar ninguém. Ele veio porque Ele ama. E o amor dele cobre uma multidão de pecado. Aleluia! Não creia, confesse e abandone. Porque o amor de Deus pode cobrir os seus pecados. Aleluia! Aleluia, aleluia. Cadê os Elias aí? Deixa eu ver se eles estão aqui ainda. Aleluia. Tem Elias aí ainda?
Então aplaude aí, Elias, vamos ver. Aí. Aleluia. Aleluia. Amanhã o rei Acabe vai bater na tua porta, hein? Quero ver. O desafio está com você. Ah, Senhor, mas você tem certeza da escolha que você fez? Eu mesmo. O Senhor me escolheu para liderar. Você me escolheu para pregar. Você me escolheu para interceder. Você tem certeza da sua escolha, irmãos? Deus não erra. Deus não erra. Então para de olhar para a sua impossibilidade. Porque a Bíblia diz assim, que aquilo que é necessário para que o Evangelho seja pregado na terra, Deus já me capacitou e me instruiu para isso. Se Deus já me capacitou, já me instruiu para isso, só precisa executar. Mas talvez você está olhando para a sua vida e você olha assim, olha, esse desafio é difícil. Aí você é um Gideão da vida, né? Ah, Senhor, são 180 mil soldados no exército inimigo. E Deus olha e fala, e quantos você tem? 32 mil. 6 por 1, Jesus. 6 por 1, Gideão. Não, 6 por 1 não é loucura para o mundo, não é poder de Deus. Tira os covardes do meio aí. Tira a covardia do seu coração hoje, irmão. Tira. Deus falou para ele, tira os covardes. 22 mil. 22 mil. Saiu. Gideão, que estava com aquela fé inabalável, né? Falou assim, com 32 mil estava difícil, 10 mil agora. Era 1 para 6, agora tem 1 para 18. Deus olha e fala, Gideão, quanto você tem aí agora? 10 mil, Senhor. 10 mil? Nossa, tem muita gente. Tem muita gente. Não, tem muita coisa aí. Tem muita coisa, tem muita gente aí. Sabe o que aconteceu, Gideão? 10 mil ainda pode falar para você e você ainda... Faz o seguinte, Gideão, vamos tirar aqueles que atrapalham o caminho. Tira aqueles que não sabem nem beber água. 9.700 saíram. Quanto sobraram aí, Gideão? 300, Senhor. 300? Vixe, agora dá para vencer com 300, Gideão? Mas nem. Se eu colocar os 300 para orar, Senhor, não tem nem quem lute. Cadê os intercessores agora, Senhor? Cadê os profetas agora para falar que você vai fazer isso, que você vai fazer isso, que você vai visitar? Não, Gideão. Se você não tiver dúvida de quem eu sou, já resolveu. Se você me conhecer de forma sobrenatural, eu vou te ensinar como é que o sobrenatural funciona. Ele fala, Senhor, tem com 300, Senhor. Só se o meu inimigo falar que está com medo. É esse o problema, Gideão? É mesmo? Você acha com 300 impossível de vencer a guerra? Mas você acha que o inimigo falar é possível? Tem gente aqui que não ora para curar uma gripe, mas quer orar para curar um câncer. Irmão, o problema é o mesmo. Você crê, você cura qualquer doença. Deus fala, se o problema é esse, Gideão, faz o seguinte. Que horas são aí? O pessoal já deve estar dormindo, hein, Senhor? Esse papo aqui a gente começou tarde da noite. Então faz o seguinte. Vai lá no arraial dos inimigos. Tá bom.
É engraçado que para ir para o combate ele estava com medo, mas para ir no arraial do inimigo de noite ele tinha coragem. A gente tem coragem para situações onde a gente acha que tem controle. Mas Deus hoje quer que você tenha um descontrole da sua vida para que o controle seja dele. Se o controle estiver na mão de Deus, irmãos, não há erro, não há falha, e Deus sempre passa de fase. Aí ele pega mais um ajudante e vai lá. Sem barulho. Os caras estão dormindo. Aí ele vai passando no meio do arraial. Ó a coragem. A coragem que às vezes a gente acha que não tem, e Deus vai instigando dentro de nós. E ele vai passando e de repente ele fala assim: rapaz, você não sabe. Aí ele para. Não sei se ele tinha um copo para colocar na tenda, né? Mas não precisava, né? Que a parede era curta. Era um tecido só. E o rapaz acorda apavorado. Olha, contando para o amigo, né? Você nem sabe, eu tive um sonho. E aí estava todo mundo morrendo aqui. Estava um reboliço e eu tenho certeza que era a espada de Gideão. Deus olha para ele e fala: Gideão, o que você tinha de curiosidade ainda? Era ver o inimigo confessar que estava com medo de você? Então não falta nada, hein? Volta, Gideão. Prepara o altar, Gideão. Põe combustível nele, porque o fogo vai manifestar de novo. Eu trabalho assim, eu trabalho com fogo se manifestando nas vidas. Eu trabalho com fogo manifestando nas situações. Eu trabalho no fogo consumindo o pecado. Eu trabalho com fogo purificando o altar. Eu trabalho com fogo da maneira que eu quero. Porque quem tem o poder de acender o fogo não tem dúvida de quem Deus é. Você estava achando pouco com 32 mil? Estava achando pouco com 10 mil? E agora com 300? Agora é só o Senhor. Ah, então é a hora certa. Na hora que a sua oração chegar e falar: ah, só o Senhor para resolver. Ele fala: opa, agora eu estou pronto. O que precisa de mim? O que precisa de mim? Oh, aleluia! O que precisa para que o Senhor se manifeste com poder e glória? Aleluia! Senhor, eu não preciso de nada. Se o Senhor está comigo, aleluia, eu não preciso de nada. Então, Gideão, se você não precisa de nada, você não precisa nem de espada para essa guerra. A gente só vai fazer uns barulhos. A gente só vai dar uns glória. A gente só vai fazer o fogo aparecer. E aí deixa comigo, que eu não vou precisar fazer muito não. O que eu faço, Senhor? Você, Gideão, deixa o altar pronto. Separa 100 em 100. Cerca o morro. Cerca o monte. Pega as tochas. Acende. E na ordem dada é só um glória. Na ordem dada é só glória. A solução está na glória. É mesmo? É mesmo. Acho que Deus até falou: Gideão, sabe aqueles dois que estavam conversando lá de noite com medo? Já correram. Eles nem ficaram porque eles já sabem o que vai acontecer. A Bíblia diz que eles foram à noite e todo mundo dormindo. Eles quebraram. Eles acenderam o fogo. E eles gritaram: só o Senhor é Deus. Eu queria ouvir você gritar: só o Senhor é Deus. Aí. Ah, isso daí não acorda ninguém, irmão. Quero ver. Acordou só os vizinhos. Quero acordar o quarteirão. Vamos lá. Ah, aí já botou um susto, hein?
Aí já começou a dar um medinho nos caras, hein? De novo, vai. Ah, podia ser mais forte, eu acho, hein? Aleluia! Todos os inimigos foram destruídos. E o nome do Senhor foi glorificado. No 3 de novo? 1, 2, 3. Qual o clamor do homem na terra que Deus não responde? A Bíblia diz: o diabo, o anjo daí de redor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Mas aquele que serve ao Senhor permanecerá para sempre. Ah, pastor, mas não é a palavra de Deus que vai permanecer para sempre? É. Olha para o seu irmão e fala assim: você... Não, tem que ser igual o do... Só o Senhor Deus, vai. Você é a palavra viva de Deus que permanecerá para sempre.